Bom dia, meu amigo, minha amiga. Está entrando no ar a palavra da salvação do Ministério da Fé. A palavra da salvação do Ministério da Fé vai falar sobre um encontro com Nicodemo. Vai falar sobre Jesus. Versículo 3. João capítulo 3 fala sobre: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo. Entre os fariseus, um homem príncipe do judeu. Ele foi até de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Respondeu Jesus: na verdade, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho, porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, eu digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter falado nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra para onde queres e ouve a sua voz, e vá assim todo aquele que nasce do Espírito. Versículo 9. Nicodemo respondeu, disse: como pode ser isso? Versículo 10. Jesus respondeu, disse: tu és mestre, não sabe isso? O que ele quer dizer isso? Ele diz assim: tu és mestre, Nicodemo, tu não conhece a lei, tu não entende. Dizem que sabemos que identificamos que, porém não aceita o nosso testemunho. Se vós as coisas terrestres não crê, por que crê nas coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. O que quer dizer a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga? Vou explicar para você. Você está entendendo? Um homem chamado Nicodemo, ele era conhecido totalmente intérprete da lei. A palavra de Deus fala sobre um homem dentro do povo de Israel. Esse homem chamado Nicodemo, conhecido intérprete da lei, de noite ele foi até Jesus pedir um conselho. Ele foi de noite até Jesus. O que Deus tinha que falar para ele, ele queria ter um entendimento do conhecimento, mas ele não conhecia as coisas de Deus. O que você quer entender isso? Ele não conhecia algo que vinha do Espírito. Ele só entendia as coisas terrestres, mas ele não conhecia coisa natural. Então de noite ele foi até Jesus e disse: mestre, sabemos que tu é Deus. Sabemos que tu é Deus. Ninguém pode fazer sinais, em outras palavras, se Deus não for contigo. O que quer dizer a palavra de Deus nessa hora, nesse momento? Que está falando aqui é o pastor Johnny, Ministério da Fé. Você vai entender o que eu estou dizendo para você nessa tarde. Ninguém pode fazer milagre se Deus não for com ele. Eu não posso receber milagre de Deus, eu não posso receber a cura, eu não posso receber a salvação se Deus não for comigo. Eu só posso receber o milagre
eu só posso receber a cura se Deus for comigo. Mas se Deus não for comigo, não adianta. Se Deus não estiver na direção, se Deus não estiver em posição, se Deus não estiver na minha vida, na vida da sua família, na vida do teu filho, da tua filha, não tem como você obter, almejar aquilo que você tanto precisa. Se Deus não for com você, minha amiga, meu amigo, você está entendendo? Foi por isso que Nicodemo, ele foi até Jesus. Ele queria entender o que Deus ia falar para ele naquela hora. Meu amigo, Deus, ele só pode fazer milagre na minha vida, na sua vida, se Deus for comigo. Assim como é que aconteceu com Moisés. Moisés estava dentro no Egito. E Deus chamou Moisés. Ele disse assim: se Deus não for comigo, eu não irei. O que quer dizer isso? Nós não podemos fazer nada sobre a nossa cabeça. Nós não podemos fazer nada sem a direção de Deus. Foi por isso que Nicodemo foi até Jesus pedir uma direção. E Jesus disse para ele: você não sabe? Você não conhece a lei? Jesus disse para ele: Nicodemo, é verdade, se tu não nascer de novo, não pode obter o reino de Deus. O que Nicodemo queria falar naquela hora? Ele disse assim: mas como, Senhor? Como, mestre? Eu já estou velho, então eu tenho que voltar, nascer de novo. Eu tenho que entrar de dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Não é isso que Deus está falando para você. Deus está falando para você nascer de novo, entendeu? É você abandonar as coisas terrestres. É você abandonar as coisas que você fazia lá fora. É você abandonar tudo aquilo que você está fazendo, que você fazia antes. Nicodemo, ele só conhecia as coisas terrestres, mas não conhecia as coisas espirituais. Existe pessoa, humanamente falando, que ela não entende o milagre de Deus. Existe pessoa, humanamente falando, ela não entende o que nós passamos para ela. Ela não compreende. Foi assim Nicodemo. Nicodemo, ele não compreendeu, ele não entendeu quando Jesus falou para ele: nascer de novo é você se batizar, é você nascer da água para o Espírito, Você está compreendendo? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando ao seu coração através de mim? É isso, meu amigo, minha amiga, o que diz a palavra de Deus. O vento sopra para onde? Mas ele ouve a voz, mas não sabemos de onde vem. É assim as pessoas nascidas do Espírito Santo. Outra hora você está ali, outra hora você está aqui, e outra hora você está em todas as partes. Porque os filhos do homem não tem aonde inclinar a cabeça. Você está entendendo? Você está compreendendo a palavra de Deus? Então é isso. Então nós temos que nascer de novo. Então Nicodemo, ele não entendia o que é nascer de novo. Nascer de novo é você abandonar as coisas do mundo. Nascer de novo é você deixar tudo para trás e voltar para Deus e receber a presença do Espírito Santo. Mas você só vai receber a presença de Deus, do Espírito Santo, quando você passar, se batizar nas águas e receber a presença de Deus na sua vida. Você está entendendo? Aqui que está falando é o pastor John do Ministério da Fé. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que essa palavra mexeu com o teu coração. Então vamos abandonar as coisas. Vamos abandonar as coisas.